Quando eu descobri, eu tinha 17 anos ainda. E eu fiquei super surpresa, porque eu nunca imaginei estar grávida com 17 anos. Minha mãe, ela me apoiou desde o início. Agora, meu pai que não gostou muito, porque para ele, a ideia dele era eu me formar na faculdade, casar primeiro para depois ter filho. Desde já, eu inicio dizendo que a principal prevenção é a conversa familiar. Que ainda hoje, por mais que tudo seja esclarecido, que as pessoas falem, estamos avançando, as coisas estão mais visíveis, mas não, ainda existe esse tabu nas famílias. E quando a mãe, enfim, os pais, se propõem a conversar com seus filhos sobre o uso de preservativos, de métodos contraceptivos, de modo geral, ela vai estar fazendo ali uma prevenção. Essa é a principal prevenção. Os adolescentes hoje têm a vergonha e acabam se informando muito com os amigos, com aquela colega que já é mais experiente. Aí aquela colega até passa o nome de um remédio e ela vai procurar aquele remédio, que muitas vezes não se adequa àquele corpo, porque biologicamente elas não são iguais. O negócio é que eu tomava anticoncepcional, só que aí eu não tava me dando bem com o anticoncepcional, tava passando mal, essas coisas, aí eu parei. Eu fiquei pouco tempo sem usar e aí engravidei. Foi bem rápido. Com relação aos pais, mas que também eu acho que deveria ser uma educação na escola. Deveria existir uma matéria com relação a isso. Eu costumo dizer que deveria ter 3 matérias na escola, importantíssima, né? A formação do corpo, não a formação do corpo humano, como a gente estuda normalmente, mas a formação do corpo humano com o ser humano, com relação ao ser humano, né? Que ele tinha que ver que não só existe no nosso corpo cabeça, tronco e membros. Ele tinha que ver que há um tempo para cada coisa, né? Para a sua cabeça funcionar de uma forma, que há um tempo. A gente, quando vai tendo uma certa idade, a gente vai amadurecendo, né? E com o amadurecimento é que a gente vai criando as coisas diferentes. Então, se um adolescente ele sabe o que vai acontecer com o seu corpo se ele engravidar antes do tempo, eu acredito que ele vai ter um pouquinho mais de receio de fazer certas coisas. No começo eu chorei muito, porque eu não queria muito, não. Terminar os estudos, fazer faculdade, tá estabilizada primeiro para depois ter um filho. Na adolescência, ressaltando como a gente está falando de gestação, de gravidez na adolescência, uma menina ela não é preparada, porque nem psicologicamente, porque ela ainda está fazendo essa transição hormonal, e assim o corpo ainda está se preparando de acordo com essas mudanças que estão ocorrendo no hormonal. Então assim, ela não está preparada para ter um bebê, e por isso existe também uma probabilidade, existe a depressão pós-parto, porque assim, na gravidez, se já na adolescência já existe uma mudança hormonal na gravidez, então é muito mais alterada, porque a gravidez altera diretamente as taxas hormonais da mulher. Então, assim, tudo que ocorre com relação a comportamentos, a agressividade, ao humor, está ligado diretamente a isso, a esse período. Ela se torna uma adolescente, né, psicologicamente depressiva, uma adolescente que a autoestima vai lá para baixo, porque transformou o corpo dela, ela vê as amiguinhas tudo de barriguinha lá de fora, bonitinha, e ela sabe que depois que ela tem aquele bebê, o corpo dela não vai voltar mais ao normal rapidamente. Demora-se um tempo para que volte. Eu acho que afeta muito o psicológico, afeta muito a vida social, afeta os estudos, porque elas não querem mais estudar, né? Param de estudar, assim, vão para a escola, mas não vão mais com o intuito de estudar. Vão na busca de arrumar um outro parceiro, para fazer um outro filho, entendeu?
é mais essa questão. Eu parei no primeiro porque eu estava trabalhando e eu não estava conseguindo assimilar trabalho com estudo. Aí eu parei no primeiro ano, aí agora que eu descobri a gravidez que eu voltei. O povo só chega pra mim e fala, você tá grávida tão nova. Pergunta, terminou os estudos? Essas coisas é porque o povo gosta de julgar muito, né? Ninguém tá na pele de ninguém. Essa questão de usar roupa apertada para esconder a barriga ou até folgada para disfarçar é muito, muito comum. A maioria, predominância desse comportamento em gravidez na adolescência. Porque elas querem adiar aquilo, adiar. Inclusive tem muitas que quando a família vai descobrir já está chegando no último trimestre de gravidez. Isso não é difícil não de acontecer, isso acontece muito. Certo? Porque tem a vergonha. Porque muitas vezes aquele pai, aquela mãe, nem desconfiava que aquela filha já estava iniciando. Achava até que tinha um paquera, um namorinho, mas já está no início da vida sexual em si, ele não desconfiava. Então ela camufla até pela vergonha, porque ela vai admitir que iniciou a vida sexual. Ainda existe muito isso. A facilidade também, assim, de fazer um planejamento familiar, a facilidade de que, por exemplo, uma pessoa que já engravidou um adolescente, ela tem a facilidade de ir no posto e ser encaminhada para colocar o DIU, né, que é um método que fica 10 anos, né? Eu acho que falta, assim, a informação de o que é o sexo, a busca pelo sexo. Eu acho que falta essa informação no sentido de que, assim, elas buscam, elas sabem que existe vários métodos, camisinha, DIU, diafragma, sabem que existe tudo. Mas, assim, elas não sabem, na realidade, buscar o que é aquilo, né? Pode até ter a curiosidade. A gente teve uma coisa interessante lá na minha área. A gente fez uma palestra, a gente fez com os pais dos adolescentes. E aí a gente questionando a eles, né? Essa questão de que os filhos vão para a escola. Sim, quando chega e tal. Você já sentou alguma vez para falar? Você já falou ao seu filho que sexo é bom? Não, ninguém nos disse que sexo é bom. Então, assim, há curiosidade de conhecer o sexo, mas não há o temor do que possa acontecer. Quando um adolescente vem procurar unidade para procurar um meio de prevenção, ele já está tendo relações há muito tempo. Com quantos anos começou a sua vida sexual ativa? 15 anos. Por quê? Porque eu comecei a namorar sério, e aí... Você achou que a idade correta para começar a vida sexual era os 15 anos? Não. Muito precipitado. E eu não aconselho ninguém a começar tão novo assim. Você acredita que essa vida sexual ativa tão precoce possa ter estimulado a gravidez? Sim. E assim, inicia-se geralmente aos 12, mas principalmente dos 14 aos 18 anos é a faixa realmente de ebulição desses hormônios, que é por isso também que é considerada a fase de maior risco para uma gravidez. Essa fase dos 14 aos 18 anos, que é quando realmente as mudanças vêm a todo vapor, são mais visíveis e não existe a preparação psicológica de jeito nenhum, porque ele está começando, ele não tem psicologicamente ele não está formado como um adulto, mas ele também não é uma criança, ele está ali no meio termo, como se estivesse andando de um nível para o outro, gradualmente, não é de uma vez, é gradualmente, por isso não existe esse adolescente que geralmente, que já é todo, digamos assim, prontinho, já é um adolescente bem resolvido, um adolescente que não tem nenhum problema, que não tem muitas dúvidas, não, porque ele está realmente no período de transição hormonal, transição biológica, que impacta psicologicamente. Quer dizer, está sempre naquela historinha do coito interrompido, né? E aí está dando sorte que não está engravidando, não vai acontecer comigo, aquela velha história. Mas quando procura o posto de saúde para procurar um método ou então até quando procura o agente de saúde para falar,
escondido da mãe que chama e fala, vem cá, como é que eu faço aí para pegar o remédio lá, a camisinha? Aí eu pergunto, quanto tempo você já está transando? É porque eu tô namorada, a gente já tá e tal. Eu digo, pois era para ser no início, mas ainda está em tempo, bora lá, você marca e faz. Então assim, eu acho que falta o conceito. O conceito é um conjunto que está faltando de saber o que é o sexo, como funciona. E os métodos, eles não são métodos tipo a pílula do dia seguinte, que está se usando muito hoje em dia. É uma coisa que ficou banalizada. Eles têm que ter orientação de que aquilo ali é para ser usado no momento em que for começado, que aquilo vai prevenir tanto a doença, tanto a gravidez, tanto os problemas futuros, psicológico, financeiro, né? Tudo que vem acarretar a vida deles. Eu acho que falta um pouquinho de informação mais sobre o que é o sexo. Ela que comprou o teste para me fazer porque minha menstruação tinha atrasado, mas ela não ficou muito surpresa não. Assim porque ela não costumava atrasar. Aí ela foi e comprou o teste. Em algum momento que você responder dela? Não, dela não. Do meu pai no começo sim. Aí eu fiz, deu positivo. Assim que eu fiz, a gente marcou para fazer o pré-natal, essas coisas. Ela sempre me apoiou desde o início. E eu já tô imaginando ficar a noite sem dormir por causa de bebê, essas coisas. Na maioria das vezes delega sim, a responsabilidade de mãe nessa fase de adolescência para as avós. Sempre, e as avós sempre têm a culpa disso. Por quê? Porque não responsabiliza. E aí você vê que para o ano já está grávida novamente. Por quê? Porque não teve a responsabilidade de ser mãe, não soube cuidar do seu filho. Então pariu, deixou a avó, cuidou e ó, partiu no mundo, vamos fazer mais um filhinho. Eu acredito que sim, viu? Na maioria das vezes, os avós é quem tomam conta, porque as filhas deixam mesmo e pronto. Assim, pode influenciar. Por quê? Porque o meio, de modo geral, o meio influencia o indivíduo. Mas não é uma regra. Não é que filhas de mães solteiras vão ser mães solteiras, deixando bem claro isso. Mas pode se influenciar, porque a figura paterna dentro da família ainda causa maior autoridade. Então ainda existe um receio maior quando o pai está presente, principalmente para as meninas. Então ainda existe esse receio. Porém, hoje a gente vive em uma realidade a qual é muito assim comum início de namoro cedo. É muito comum descobertas mais cedo. Não é como antes, que as meninas demoravam mais para descobrir, tanto as meninas como os meninos. Existe uma educação que é mais aberta para a vida sexual. Então, por tudo isso estar facilitado, está mais rápido, a vida sexual está mais rápida, certo? Então, assim, não é só a questão de ter um pai e uma mãe presente, de ser filha de uma mãe solteira ou de não ter um pai presente. É a questão do meio como um todo, certo? O meio a qual aquela pessoa vive. Se dentro da formação familiar ela tem exemplos, um exemplo é muito importante. Meu pai, meu Deus, falou tanta coisa, que eu era muito nova, que não sei o quê, que eu não tinha terminado os estudos ainda e que eu não tinha planejamento nenhum na minha vida, que não sei o quê. Para ele, ainda hoje, ele ainda não está aceitando muito não. Mas... Os pais do pai do seu filho, como é que foi a reação da mãe? No caso, a avó do seu filho partiu do pai, como foi a reação? Eles reagiram normal. Ele contou e aí falou, agora é cuidar, né, criar. Mas reagiu normal. Mas quando a gente fala gravidez na adolescência, é gravidez relacionada aos dois, viu? Tanto ao menino quanto à menina. Porque assim, a menina não está com o seu corpo preparado, né, fisiologicamente. E o menino, ele não está psicologicamente também preparado para ser pai, né? Então falta a orientação também para os homens. Eu acho que você pontuou uma coisa muito importante, porque o foco sempre é a menina, esquecendo-se do menino,
de orientar, e não só pelo fato da gravidez na adolescência, o fato do menino, por ser homem, ser um pouco mais promíscuo, né? Então, assim, pelo fato das doenças, da DST, pelo fato da realidade que existe, porque tem jovens adolescentes que estão com HIV e morrem com 20, 22 anos. Então, assim, enquanto for uma gravidez na adolescência, tá lindo ainda, porque por mais que ele traga danos, prejuízos e tal, não vai acabar com sua vida, literalmente. Mas também pelo fator de que existem outras coisas que podem prejudicar toda a vida de uma criança, né? De um adolescente. Está sendo difícil demais, né? Porque filha gasta demais, muito gasta. Mas eu estou comprando tudo aos pouquinhos, aí todo mundo está me ajudando. Mas aí tem minha família que me ajuda, a família dele. Aí para mim tá tranquilo. É uma coisa que não é planejada, o corpo dela não está preparado, ela não está estruturada financeiramente, psicologicamente, ela não tem a base de que, na realidade, o que é ter um filho, ser mãe. Com certeza, a melhor indicação é um parto cesáreo. Que assim, como o útero, digamos assim, o útero não está 100% preparado, então assim, normalmente não quer se botar em risco, né? Uma criança, duas crianças, que é a mãe que está tendo a criança. Então, normalmente, assim, eu acho que 80% dos casos são cesáreas. A depressão pós-parto é normal a alteração de hormônios na fase do puerpério. O puerpério que a gente chama é a fase pós-parto, certo? Existe aquela alteração. A mulher e o homem, todo mundo sabe, né? Progesterona e testosterona. Então, no caso da mulher, ela tem uma progesterona em um nível maior. Só que quando ocorre a gestação, do primeiro ao nono mês, vai caindo um pouco, a testosterona vai aumentando um pouquinho mais, né? O nível, devido à queda do hormônio feminino. Então, assim, essa queda e aumento de hormônios influencia diretamente no psicológico. É o que a gente falou, que na fase da adolescência já existe uma mudança hormonal, as alterações, e por isso a alteração de humor e tal. E isso ocorre na gravidez com muita intensidade, porque aliado a essa questão de mudanças vem a mudança física, porque o corpo de uma grávida após a gestação ela nunca mais vai ser a mesma. Isso é fato. Será que eu vou voltar ao normal? Será que eu vou perder a minha vida porque eu estou perdendo noite? Quebrar sua rotina de uma vez, de uma maneira que é cansativa, estressante muitas vezes. Então influencia mesmo para que fique mais triste, para que venha um monte de dúvidas. Então toda essa quebra de rotina, toda essa mudança hormonal, tudo isso pode impactar diretamente na depressão pós-parto. E pelo fato de um adolescente não estar preparada psicologicamente ainda, até que eu falei há pouco, que existe uma transição. Então ela não tem a cabeça formada como de um adulto, mas também não é uma criança, ainda está formando. Então é mais difícil para um adolescente lidar com isso. Quando existe um apoio familiar, uma mãe que está firme ali, né? Uma família firme, forte, ajudando, facilita muito, muito. Mas aquela adolescente que houve no momento da descoberta, aquela repressão, que é dificuldade para aceitar, então ela já tem mais um problema também. Então ela fica acarretada. Por isso a depressão pós-parto. A depressão pós-parto ela ocorre das mudanças hormonais aliadas às mudanças biológicas, que você tem que lidar com aquilo, aliada ao momento, que é um momento que um adolescente não está preparada para viver com aquilo, não ter horário, viver na dependência de um outro ser. As dores, porque tem as dores de parto, as dores muitas vezes do pós-parto, a dor da amamentação, amamentar é dolorido no primeiro momento, no início. Então tudo isso vai acarretando naquela mente que não está formada psicologicamente e que pode acabar passando por um momento de fraqueza. Por isso, são fatores que vão, impulsionando a uma depressão. E a facilidade da adolescência é porque ela psicologicamente não está formada.
Se para uma mulher adulta já existe uma mudança hormonal muito grande, para um adolescente então é muito maior. A gente está muito ansiosa com sua chegada e que eu só espero que ele venha com muita saúde, cheio de vida, cheio de amor. Só isso. Como é que foi a descoberta do sexo para ele? Como foi aquele dia? Desde o começo eu já sabia que ia ser homem. Eu tinha essa intuição. Aí pra mim nem foi tanta surpresa assim. Aí ele gostou. Ele queria ter um filho, mas por enquanto eu tô morando com minha mãe. A gente ainda não viu isso não. De morar junto. Meu maior sonho... Eu não tenho. Por incrível que pareça, sempre que alguma adolescente engravida, o parceiro às vezes está bem rente. Assim, raramente eu vejo um caso ou outro que foi embora, que o rapaz constituiu a família e que não ficou com a menina, né? Normalmente eu vejo mais até eles bem mais presentes do que elas. Eu fui mãe na adolescência. Eu fui mãe com 15 anos de idade. Meu filho hoje tem 21 anos. E assim, após eu senti na pele o que era ser mãe na adolescência, porque tem todo uma vida, uma trajetória que você perde. Eu costumo dizer que a gente é atrofiado, né? Você é atrofiado na sua adolescência quando você se tem um filho dessa idade de 15 anos. Assim, é uma experiência, para mim foi maravilhosa, que eu tive meu filho, fui construir minha família, logo depois a gente construiu nossa família. E depois de 11 anos que eu tive o meu filho, eu tive minha segunda filha. Quer dizer, já foi uma coisa madura, diferente, já foi uma vivência diferente. Assim, eu tive muita sorte na vida, eu costumo dizer, porque uma criança de 15 anos tendo um outro filho, é complicadíssimo você cuidar, para você ter uma estrutura psicológica você realmente não tem, é algo que você não tem. E assim, eu deixo um recadinho sim, viu? Que se eu pudesse voltar atrás, eu não teria, com 15 anos não, eu teria deixado para agora, né? Porque eu tô com 20, o menino tem 21, mas eu tô com 20. Teria deixado para agora. Mas que filho é bom, sexo é maravilhoso, mas tudo quando é feito limitadamente, tudo quando é feito com prudência, com certeza sai muito mais bem feito, sai muito melhor e ninguém se arrepende. Dá tudo certo. Então, gente, a principal prevenção é a de casa, é a conversa, é explicar para sua filha que no momento que ela quer começar a vida sexual, você está ali disposta a levar a um ginecologista, certo? É explicar para seu filho a importância da camisinha. A conversa, ela é essencial para a educação, desde o início até o final da vida. Por quê? Você não pode cobrar de uma pessoa o que você nunca lhe ensinou, né? Como eu vou punir alguém por algo que eu não expliquei? Então, assim, conversa com antecedência. Toda mãe sempre vai perceber, porque a filha vai mudando o seu comportamento. Quando ela entra na adolescência, a vaidade, que chega um pouco mais, quer sair com uma amiga, quer vir para a escola já só, às vezes quer ficar um pouco mais na escola, quer que demore um pouco, mãe, dá um tempinho para vir me buscar, o pai, enfim. Então é nesses momentos de mudança que você já começa a perceber e começa a conversar. Se não tem coragem de chegar de uma vez e conversar, aos pouquinhos, vai chegando, vai encostando, vai sempre procurando saber do dia a dia da filha, do filho, que eles vão soltando aos pouquinhos, e mãe, como vai conhecendo o filho, vai chegando um pouquinho mais junto para explicar, porque não adianta cobrar no momento depois, não adianta porque você não explicou. Ninguém vai fazer algo que não sabia, que não foi explicado, que não estava totalmente entendido, fazer corretamente, certo? E não é só explicar com relação a como se prevenir, é como se prevenir e é explicar todas as consequências que vêm de uma gravidez. Por quê? Porque adolescente
ele é eufórico, ele mede o momento do aqui e do agora. As consequências ele ainda não mede, né? Então, assim, adolescente, digamos que ele é regido pelo prazer, os prazeres momentâneos que chega, a euforia, a pressão dos colegas e tal, e você faz, porque tudo aquilo influencia e no momento é um momento que o que vai lhe dar prazer é aquilo. Então, explica direitinho as consequências para os seus filhos, porque a primeira prevenção começa em casa. E quando a primeira prevenção começa, as outras vêm naturalmente, certo? Eu sou contra o aborto. É uma vida que você está tirando. Rapaz, o que eu tenho a dizer é que vivam o momento de vocês, não se precipitem, porque filho não é só ter, é gasto, é muita coisa. Cuidar de um bebê. E não se precipitem. Terminem os estudos, façam a faculdade se puder fazer, se estabilizem na vida, para depois pensar em ter um